Bem-vindos a Fox Treinamento. Hoje iremos dar início ao módulo de primeiros socorros elementar do treinamento CBSP. Meu nome é Alexandre de Oliveira Castro, sou técnico de segurança do trabalho, aquaviário marítimo e bombeiro militar. Estamos aqui para passar o melhor conteúdo para vocês. O que são os primeiros socorros? Primeiros socorros nada mais, nada menos do que o primeiro atendimento em que uma vítima recebe antes do socorro especializado. Então, qualquer pessoa que tenha um treinamento pode fazer o primeiro atendimento antes que chegue a pessoa treinada especificamente para aquilo. O socorro especializado, antes da chegada de um enfermeiro, da chegada de um médico, da chegada do bombeiro, dito assim mesmo. Então, vocês vão estar aptos ao término desse módulo a identificar o que uma pessoa possivelmente possa ter ou possa ter se acidentado e assim agir num primeiro instante, fazendo com que a demanda de tempo para essa vítima seja de fundamental importância até a chegada do socorro especializado. E o que iremos abordar nesse nosso módulo? Os tópicos a serem abordados: 1. Descrever as regras básicas de emergência e de saúde. 2. Explicar como acionar o alarme ou comunicar uma emergência. 3. Descrever as técnicas de resgate e transporte de vítimas. 4. Citar os meios disponíveis de assistência médica na unidade offshore. 5. Reconhecer a importância da higiene e da saúde pessoal a bordo das nossas unidades offshore. Regras básicas para situações de emergências. Os primeiros socorros são as atenções imediatas prestadas a uma pessoa cujo estado físico coloca em perigo a sua vida, com o propósito de manter suas funções vitais e evitar o agravamento de suas condições, até que receba uma assistência qualificada, médico, paramédico, enfermeiro ou bombeiro. No caso, isso em terra. A bordo seria o enfermeiro, médico ou paramédico. Então, o primeiro socorro nada mais nada menos do que dar o primeiro atendimento antes da chegada do socorro especializado, mantendo os sinais vitais e evitando agravamento de lesões. Isso é o primeiro socorro. Aptidões do socorrista. Quem vai socorrer? O que ele tem que ter como aptidão? O socorrista ele deve ter habilidade e capacidade para identificar e avaliar com precisão o que deve ser feito. Lógico, com bom senso e eficiência. Sempre lembrando, nós vamos abordar isso mais adiante nesse módulo, que ao chegar a uma cena em que vocês visualizarem alguém acidentado, sempre olhe ao redor, avalie o cenário, avalie os riscos que tem para você, socorrista, se aproximar daquela vítima. Então, o socorrista ele vai estar apto a fazer essa avaliação de cenário inicial, ver o que ele pode fazer para manter os sinais vitais de uma vítima e assim fazendo com que o socorro especializado chegue para poder fazer o socorro completo. Então, temos algumas observações importantes a serem vistas pelo socorrista. Primeira coisa, se vocês vão lidar com uma pessoa acidentada, uma pessoa não só acidentada, mas que esteja passando mal com algo, esteja cometida de um mal súbito, primeiro, nós como socorristas que vamos abordar essa vítima, devemos sempre manter a calma, porque essa nossa calma vai ser passada para quem está recebendo o primeiro atendimento. Então mantenham a calma, de forma que, ao manter a calma, a vítima vai ficar mais tranquilizada. Segundo, como eu havia falado, avaliar o cenário, olhar ao redor da vítima, ver o que possivelmente pode haver de riscos para não só você como socorrista, mas riscos secundários a essa vítima. Então, avaliar a cena quando há presença de situações de risco, a fim de preservar a sua segurança, a da sua equipe, incluindo os transeuntes também. Então é importante que muitas das vezes nós tenhamos que isolar a área. Mas antes de isolar uma área, ao visualizar um acidentado, nós temos que solicitar apoio. Muitas das vezes eu posso estar sozinho e alguns procedimentos não se fazem sozinhos. Alguns procedimentos necessitam de apoio. E principalmente quando eu solicito o apoio, eu também estou acionando o socorro especializado a bordo. Não somente em bordo, mas se eu visualizar um acidente em terra,
numa rua, eu também faço a primeira abordagem sempre visualizando o que está acontecendo, observo o cenário, abordo a vítima, mas eu faço o quê? Solicito socorro especializado, ligando para 193, Corpo de Bombeiros. Após solicitar o apoio, atentar para a segurança e biossegurança, item considerado de suma importância na manipulação da vítima. Então é de fundamental importância que nós, ao abordarmos uma vítima, principalmente se ela apresentar sangramento ou algum tipo de secreção, nós temos que nos bioproteger, colocar luvas de látex, muitas das vezes de máscara, protegendo as vias respiratórias e boca, e óculos de segurança. É de fundamental importância essa nossa biossegurança, a fim de evitarmos assim o contágio por alguma doença que provavelmente possa vir a ter uma vítima. Verificar o número de vítimas, se é uma, se são duas, se são três. Sempre quando eu vou chamar um socorro especializado, eu devo sempre avisar o que está acontecendo, aonde está acontecendo, quantas vítimas tem e o que eu avaliei no cenário. Então, essas são as informações primordiais para o socorro especializado. Quando ele vier, ele vai vir já meio que preparado para o que está acontecendo, porque já foi recebido um feedback informando mais ou menos o que está acontecendo, aonde está acontecendo e quais são os riscos adjacentes. Isso é de fundamental importância para o socorro especializado. Como acionar o alarme ou comunicar uma situação de emergência? Então, como visto antes, avistamos o que estava acontecendo, visualizamos o cenário avaliando a cena. Possíveis riscos? Não. Vou aproximar então da vítima. Após aproximar da vítima, é de fundamental importância eu visualizar o que está acontecendo com a vítima. Aí sim, nesse momento eu já pego aí o meu rádio, ou o telefone, ou através de botoeira, ou através da voz mesmo, e aciono um socorro. Isso é, peço ajuda. Uma emergência pequena pode transformar-se em uma situação sem controle. Ao detectar a emergência, a atitude inicial adequada pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Como fazer o acionamento? Como utilizar? Então, através do telefone, vou informar o que está acontecendo, aonde está acontecendo, quais são os riscos inerentes àquela cena, e assim vai ser uma informação fundamental para o socorro especializado. Botoeiras de emergência podem ser usadas, mas sempre lembrando que ao acionar uma botoeira de emergência, eu tenho que informar também através do rádio ou do telefone o que está acontecendo. Interfone ou através da nossa própria voz. Em alto e bom som, nós vamos chamar por socorro. Atento, atento, alguém podendo ajudar. Alguém podendo ajudar a pessoa acidentada em tal local. Pessoa acidentada necessitando de apoio. Então nós estamos chamando pela voz alguém. Esse alguém que vier pode estar com o rádio, onde essa pessoa vai fazer o comunicado através do rádio para a sala de controle. E aí não só para a sala de controle, sala de rádio, onde vai ser acionado a equipe de emergência a bordo. Uma vez feito isso, nós começamos a aplicar as técnicas de resgate, técnicas de socorrismo. Essas técnicas são variadas. Nós temos as técnicas de transporte, técnicas de contenção de hemorragias, técnicas de imobilização, técnicas de RCP. São várias essas técnicas que vão ser demonstradas para vocês nesse nosso módulo. Bom, temos então a técnica de transporte. São técnicas utilizadas para remover a vítima para um local seguro. Lembrando sempre que eu devo fazer a remoção de vítimas de um determinado local quando essa vítima não vai ter uma lesão posterior. Lembrando, se eu tenho uma vítima num local de grande risco, vamos supor que eu tenho um incêndio num determinado compartimento, e dentro desse compartimento eu tenho uma vítima, porém o incêndio está se agravando. Se eu deixar aquela vítima lá dentro, essa vítima ela pode vir a morrer devido ao incêndio. Então eu tenho que fazer o quê? Retirar essa vítima muitas das vezes e de imediato pronta ação. Então é bom lembrar sempre
que em determinadas situações nós vamos ter que fazer um socorro chamado logo em gol, que é o quê? Retirada rápida da vítima do local de risco. Isso requer uma habilidade específica, porque vamos ter que fazer utilizando alguns meios de transporte, muitas das vezes arrastando uma vítima, muitas das vezes colocando ela por sobre os nossos ombros, ou usando métodos de cadeirinha com outro companheiro de trabalho. Essas técnicas são utilizadas quando nós não temos tempo de resposta dentro de um ambiente onde há um risco inerente. Eu tenho um incêndio, está se agravando esse incêndio, eu tenho que tirar essa pessoa imediatamente dali de dentro. Não podemos esperar o socorro especializado, não podemos fazer procedimento de imobilização, por exemplo. Não podemos parar para conter uma hemorragia naquele ambiente, porque o ambiente está altamente perigoso. Então temos que retirar rápido essa pessoa desse ambiente. Então o transporte da vítima, a remoção da vítima do local do acidente é uma tarefa que requer da pessoa prestadora de primeiro socorro máximo de cuidado e correto desempenho. Porém, esse máximo de cuidado, quando nós temos também uma situação em que o ambiente, o local ao ser avaliado, não há risco nenhum. Então, nós temos aí uma condição favorável para prestar os primeiros socorros. Então, só vai ser removida uma vítima desse local após ser feito todos os procedimentos de estabilização dela. Aí sim, vítima estabilizada, essa vítima está imobilizada, tranquilo, o ambiente está ok, vamos tirar com a técnica adequada. Para o transporte da vítima, podemos utilizar os meios habitualmente empregados, que são as pranchas, chamadas também de macas. Essas pranchas rígidas, ela faz com que a pessoa tenha uma imobilização adequada da sua coluna cervical. Padiolas, as padiolas já são feitas para um transporte mais rápido. Lembrando que a padiola não é indicada para uma pessoa que muitas das vezes possa estar com uma fratura ou com uma lesão de coluna cervical ou com a coluna lombar ou o que seja, na coluna total dessa pessoa. Então é importante que essa pessoa não seja transportada numa padiola. É importante lembrar que nós temos também a bordo outros meios de transporte. Mas podemos falar também que os meios de transporte utilizados em terra também se agregam às ambulâncias. A bordo nós temos os helicópteros, o socorro aeromédico que vai para bordo quando a emergência é uma emergência grave. Então, nós temos alguns fundamentos. Primeiro, a ajuda dos tripulantes é de fundamental importância no transporte de vítimas. Podemos utilizar a maca offshore, prancha longa e rígida. Essa maca offshore, prancha longa e rígida, ela pode ser colocada dentro dos helicópteros, como também em embarcações. Chegando em terra, ela é colocada nas ambulâncias. Temos algumas técnicas de colocação de vítima em cima de uma prancha longa rígida. Quais são as técnicas mais adequadas? Nós temos a técnica do rolamento. São utilizados dois tipos de rolamento, de 90 graus e de 180 graus. Rolamento de 90 graus, nós temos ele indicado para vítimas que estão em decúbito dorsal, isto é, com o abdômen voltado para cima. Então essa técnica vai ser muito bem empregada quando nós temos 3 socorristas. Lembrando que um socorrista vai estar sempre estabilizando a coluna cervical, estabilizando a cabeça dessa vítima. Lembrando que essa vítima já vai estar com o colar cervical colocado. As outras 2 pessoas, outros 2 socorristas vão estar posicionados de lado com essa vítima, essa possível vítima, sendo que agora vai ser colocado suas mãos do lado oposto em que eles estão ajoelhados. Sempre lembrando que o socorrista deve manter 3 pontos no mínimo fixos no chão, ou 4 pontos fixos no chão. E o que seriam 3 pontos fixos ou 4 pontos fixos no chão? Uma vez eu ajoelhado com os 2 joelhos no chão, eu estou com 4 pontos fixos, que são os 2 joelhos e os 2 pés apoiados no chão.
3 pontos fixos, um joelho no chão, a outra perna levemente levantada, sendo assim eu tenho os 2 pés apoiados e um joelho no chão. Isso é o mínimo que tem que ficar o socorrista numa posição de socorro. Nunca jamais ficar agachado com os 2 pés. Sendo assim, nós teríamos somente 2 pontos de apoio. Então, socorrista sempre com 4 pontos ou 3 pontos de apoio no chão. O rolamento, então, 90 graus, vamos lateralizar a vítima. Uma vez lateralizado, um dos socorristas vai passar a mão por entre a coluna dessa pessoa, visualizando se possivelmente possa haver uma lesão de coluna. Feito isso, o outro socorrista vai puxar a prancha para debaixo da vítima. Uma vez a prancha debaixo da vítima, vamos retornar ela para cima da prancha. Lembrando que ela vai ficar um pouco sem estar centralizado adequado. Então vai ser utilizada outra técnica, que é a técnica de cavaleira. A técnica de cavaleira nada mais, nada menos do que mantém o socorrista da cabeça. Um socorrista vai abrir as suas pernas entre a vítima, por cima da vítima e da prancha. O outro de trás também da mesma forma. E assim sendo, um segurando na altura do ombro, o outro segurando na altura da cintura. Se houver um quarto socorrista, nós vamos ter ele segurando nas pernas. No momento em que os 3 estão com a vítima nessa maneira, o cabeça, é quem está estabilizando a cabeça, vai fazer a contagem. 1, 2, 3. Eles vão levantar a vítima no mesmo tempo e centralizar essa vítima na prancha rígida. Lembrando que para o rolamento de 90 graus, o cabeça também faz a contagem. Essa contagem, sempre lembrando, ele vai informar para os socorristas. Socorristas prontos? Todos estão prontos, vão dizer, ok. Nesse momento ele faz a contagem. Na contagem, 1, 2, 3. Todo mundo vai ao mesmo tempo lateralizar essa vítima em 90 graus. Então, esse é o procedimento de forma adequada a estabilizar uma vítima para ser colocada numa prancha rígida. O rolamento 180 graus é indicado para vítimas encontradas em decúbito ventral. Seria a pessoa que está com o abdômen voltado para baixo, no piso, no convés. Então, esse rolamento se faz da seguinte forma: nós vamos retornar a vítima à posição de decúbito dorsal, com o abdômen voltado para cima. Lembrando novamente, sempre vamos ter uma pessoa responsável por estabilizar a cabeça. Uma pessoa estabilizou a cabeça, os outros 2 socorristas se posicionam lateralmente, colocando suas mãos do lado oposto à vítima. Na contagem do cabeça, girou em 90 graus. Após girar em 90 graus, nós vamos então aguardar a ordem do cabeça. O cabeça então vai contar, vamos completar o giro para 180. Então o cabeça vai informar, girando em 180, 1, 2, 3. Todo mundo acaba de girar essa pessoa com o abdômen voltado para cima. Então são em 2 tempos. Primeiro coloca em 90, está estabilizado, cabeça novamente e conta, voltando essa pessoa para o decúbito dorsal. Esse rolamento necessita muitas das vezes não só de 3 socorristas, mas muitas das vezes vai necessitar de 4, sendo o cabeça e mais 3 pessoas no decorrer do corpo dessa vítima. Transporte de vítimas sem equipamentos. Quando eu havia falado lá no início para vocês no transporte rápido, retirada de uma pessoa de um local de grande risco, por exemplo, um incêndio, um desmoronamento, um desabamento, e eu tenho que retirar antes que desmorona tudo de vez, ou antes que aquele ambiente todo pegue fogo de vez. Então esse transporte é feito de forma rápida e sem equipamento. Quais são os meios de transporte rápido e sem equipamento? Primeiro, 2 socorristas podendo fazer o transporte através de cadeirinha. Isso é, fazendo a técnica da cadeirinha, coloquei minha mão apoiada no meu cotovelo, a outra mão apoiada no cotovelo do companheiro.
a mesma coisa ele vai fazer, vai apoiar uma mão no meu cotovelo e a outra mão dele apoiada dessa forma. Então nós vamos abaixar, sentar com a vítima, e a vítima, assim sendo, ela vai ser transportada de forma segura. Outra forma, nós temos também aquela forma em que eu apoio a minha mão por debaixo da vítima, junto com outro companheiro, onde nós vamos entrelaçar o braço, e aí sim, deixando o outro braço livre para apoiar a vítima por trás, e aí sim, essa vítima ela vai sentar em cima do braço dos dois companheiros que estão com o braço entrelaçado, e aí sim, nós vamos vir com o apoio por trás e a vítima segurando no nosso pescoço. Vamos transportar ela dessa maneira. Essa é a técnica de cadeirinha, são duas formas a técnica de cadeirinha. Temos a técnica de transporte por cima do ombro. Isso é essa técnica de transporte por cima do ombro, são de duas formas. Primeiro, eu jogo os dois braços da vítima por cima de mim. Isso vai ser muito fácil quando a vítima for mais baixa do que o socorrista. Então, eu coloquei, aquela leve agachada, coloquei, travei aqui, suspendi o joelho, a vítima já tirou totalmente seu apoio do chão. Daí eu vou transportar a vítima para um local seguro. Outra forma seria a forma de pegar e jogar a vítima por cima dos meus ombros, de forma que vai ficar a cabeça voltada para um lado e as pernas voltadas para o outro. Lembrando que o braço vai estar vindo na frente, eu travo o braço da vítima no meu corpo, na parte frontal do meu corpo. Isso fazendo com que a vítima tenha maior segurança e eu não venha a derrubar essa vítima. Então essas técnicas são técnicas utilizadas para a retirada rápida de um local. Como também é utilizada a técnica com paidiola, que é feita também para a retirada rápida de um local. Ou através de um lençol ou um cobertor, coloco a vítima deitada, segurei nas duas extremidades desse cobertor e saio arrastando a vítima desse ambiente. Pode ser uma lona também, mas isso vai ser feito quando nós temos que retirar rápido essa vítima do local, porque oferece riscos posteriores no ambiente. Muitas das vezes a vítima vai estar deitada no convés, deitada no chão, e aí sim nós vamos ter que levantar essa vítima, podendo ela estar inconsciente ou não. Muitas das vezes ela não tem força para poder se levantar do chão, mas ela está consciente. Beleza, mas se estiver inconsciente, também temos que fazer esse levantamento. Então, quais são as formas mais adequadas? Então, sempre quando eu for pegar a vítima, se possível, eu pego as minhas mãos, apoiando os braços, principalmente a articulação, por debaixo das axilas dessa vítima. E aí sim, no momento em que eu posso levantar ela de frente ou de costa para mim, eu vou poder o quê? Suspender e travar ela na frente. Eu já posso puxar ela, arrastando ela dessa maneira. É uma forma de transporte rápido, de retirada rápida de um ambiente. Como eu também posso, essa vítima, não só eu pegar ela por debaixo das axilas, suspender, usar a força, lembrando sempre agachar de forma ergonômica, nunca abaixar a coluna, porque isso vai dificultar mais ainda o levantar da vítima. Então é importante eu sempre o quê? Com o joelho flexionar as pernas, porque as pernas vai me dar mais força, vai me dar mais alavanca para eu poder levantar, do que eu somente levantar com a coluna agachada. Então, eu utilizo a força das minhas pernas e dos meus braços, e além da força da nossa lombar também. Então é importante sempre lembrar, entrar com os braços por debaixo da axila, levando a axila a encaixar na articulação dos nossos braços. Então aqui eu vou ter maior apoio, principalmente para poder abraçar a vítima pela frente e poder levantar ela de melhor maneira. Isso é quando eu estou sozinho.
Se há algum outro companheiro para me ajudar, vai ser muito mais fácil, vai facilitar a minha vida. Isso só se faz relembrando, quando nós temos que retirar rápido uma vítima de um determinado local. Então, como eu havia dito para vocês, nesse slide apresenta aí a presença de mais de um socorrista. Temos aí agora não só 2, temos 3 socorristas. Então, a retirada vai ser melhor, vai ser mais facilitada, porque vai haver uma redistribuição de peso dessa vítima para os 3 socorristas. Com 2, temos as técnicas, como nós já havíamos falado, da cadeirinha. Podemos suspender e levantar essa pessoa. 2 pessoas transportando também, uma segurando pelas pernas e a outra segurando por trás. Lembrando daquele apoio debaixo das axilas, apoiando e segurando a mão firme na frente, o outro segurando pelas pernas. Então são várias as técnicas utilizadas. Essas técnicas vocês vão executar no nosso treinamento prático. Quando vocês vierem ao centro de treinamento da Fox fazer a prática de sobrevivência, a prática de combate a incêndio, vocês também irão fazer uma prática de primeiros socorros, onde vocês irão executar essas manobras de transporte, o uso da prancha, o uso do colar cervical, fazer uma imobilização e outros procedimentos mais que vão ser descritos para vocês nesse nosso módulo. Vítima consciente ou inconsciente, nós podemos remover através de lonas, através de lençóis, cobertores ou a patiola. Então, nesse slide, temos a demonstração, como eu já havia falado, de remoção de uma vítima de um local de risco com um lençol, ou uma lona, ou um cobertor e também através de uma patiola, onde nós temos um cabo, seja ele de ferro ou de madeira, e eu vou amarrar essa lona, ou esse lençol, ou esse cobertor nesse ferro, nessa barra de ferro, ou nessa madeira, de forma que os 2 socorristas vão transportar apoiando no ombro e segurando nesse ferro. Vai ser uma retirada rápida. Quando nós temos uma vítima com suspeita de fratura em coluna, relembrando, nós temos que imobilizar ela ao máximo, porque para não haver lesão posterior, principalmente a lesão que nós podemos encontrar de medula. A lesão de medula faz com que a pessoa possa vir a ficar paraplégica, tetraplégica. Essa medula rompendo, a partir do ponto que ela rompe para baixo, a pessoa fica imobilizada, não consegue mexer mais nenhum dos membros. Então é importante que uma lesão, foi vista uma lesão de coluna, nós temos que retirar com o máximo cuidado. É indicado o uso da prancha rígida. Mas vamos supor que possivelmente seja um ambiente onde tem um risco muito grande de desabamento, de desmoronamento, ou o incêndio está se agravando, essa pessoa teve uma queda e está com a coluna avariada. Como que nós vamos fazer a retirada dessa pessoa desse ambiente? É importante lembrar que sozinho eu não consigo fazer. Eu vou ter que ter no mínimo uns 6 companheiros me auxiliando nesse transporte. Porque nós vamos entrar com as nossas mãos por debaixo dele, mãos de forma que um grupo de um lado e outro grupo do outro lado, sendo que as mãos vão entrar dessa forma, onde vai entrar o braço do companheiro do lado oposto no meio dos meus 2 braços e do lado do meu outro braço, e assim sendo, cada um fazendo dessa maneira. Ao entrar por debaixo, nós vamos estar ajoelhados com um joelho apenas no chão, a outra perna vai estar meio levantada. Então, nesse momento que nós introduzimos os nossos braços por debaixo da vítima, vamos ter que ter um cabeça. O cabeça vai ter que contar. Atenção, socorristas. No 3, vamos suspender. Ele vai contar 1, 2, 3. Todo mundo ao mesmo tempo vai ter que suspender essa vítima para retirar. Lembrando, isso só vai ser feito em local de grande risco para a vítima.
Não é necessário, não se faz esse procedimento quando nós temos um ambiente seguro. Num ambiente seguro, eu tenho uma vítima que teve uma queda e possivelmente uma lesão de coluna. Então nós vamos fazer o quê? O uso da prancha. Esse é o procedimento certo, adequado. O procedimento do transporte, remoção por 6 socorristas colocando os braços, somente em local de grande risco. Então nós temos aí essas técnicas de transporte demonstradas para vocês quando nós temos que fazer o transporte rápido. Busca e resgate através do bote de resgate. Como já havia dito no módulo de técnicas de sobrevivência pessoal, nós falamos sobre os procedimentos ao avistar uma pessoa no mar. Isso é, homem ao mar. Se eu avistar um homem ao mar, a primeira coisa que eu devo avisar é aonde está essa pessoa, por onde que ela caiu. Então, eu avistei, primeira coisa, informar, não perder o contato visual com esse homem ao mar. Se possível, eu vou jogar uma boia para essa vítima que está na água. E aí sim, através de rádio, através do uso da voz, através do método que for para comunicar, eu vou informar homem ao mar, homem ao mar, homem a bom bordo, homem a boreste, homem na proa, na popa, informando homem ao mar, homem ao mar, até alguém responder. Nesse momento, a equipe do bote de resgate vai ser acionada e essa equipe vai tomar as providências adequadas. Então, qualquer que seja o bote de resgate, é necessário que a tripulação esteja atenta e preparada para realizar o resgate. Segue abaixo ações importantes. Realizar uma comunicação eficaz com a embarcação através do rádio. A embarcação, o nosso bote de resgate, quem for o tripulante do bote de resgate, socorrista, resgatista do bote de resgate, deve ter sempre um atento a quem está no convés, indicando aonde que a vítima está. Isso vai facilitar muito a aproximação da vítima o mais rápido possível, porque quem está em cima do convés está avistando e está nos mostrando qual a direção que a vítima está. Então, nós que estamos no bote, vamos na direção citada por quem está no convés. Comunicação com a equipe de rádio a bordo, com a sala de rádio a bordo, sala de controle, isso aí informando sobre a operação o tempo todo. E aí sim, desembarcar separadamente cada tripulante, sempre mantendo a calma e a ordem. Utilizar os equipamentos de proteção individual adequado e necessário no momento da transferência, principalmente o colete salva-vidas. Então, a equipe do bote de resgate deve estar adequadamente com os equipamentos de proteção individual, que seriam o quê? Capacete, luva, óculos e estar também de colete salva-vidas. Esses são os procedimentos para a equipe do bote. Lembrando, quem são os tripulantes de um bote de resgate? Nós temos o timoneiro, o cotimoneiro e o resgatista. No mínimo, nós temos que ter 3 tripulantes no bote de resgate. E aí sim, quando nós temos esses 3, então eu tenho o timoneiro, o cotimoneiro e o resgatista. O cotimoneiro, geralmente, ele vai ficar na proa da embarcação, ele é o proeiro, é aquele que vai ficar na proa visualizando onde está a vítima. Ele vai ter um campo de visão melhor quando ele está na proa. O socorrista é aquele que fica preparado para, ao aproximar da vítima, ele abordar a vítima e encostar essa vítima no bote. E aí sim o proeiro, por sua vez, vai vir de encontro a ele e esses dois vão colocar a vítima para dentro do bote. Pode ser que haja necessidade de uma imobilização na água dessa vítima. Então, são feitas técnicas com a prancha na água. Porém, essas técnicas são feitas através do curso de SER, que é o curso de embarcações rápidas de resgate. Esse curso prepara quem é tripulante para o bote de resgate. Assistência médica na unidade offshore e nas suas proximidades. Cada unidade tem os seus profissionais de saúde. Profissionais de saúde geralmente pode ter o médico, mas sempre vai ter um enfermeiro ou um técnico de enfermagem do trabalho. Esses profissionais de saúde que são responsáveis pelo atendimento aos tripulantes. Esses nossos profissionais de saúde, eles não só fazem o atendimento a emergências com esses nossos companheiros a bordo, mas eles, porventura alguém se adoeça,
eles é quem vão fazer aí os procedimentos da empresa com relação a alguém doente a bordo. Há também a função de muitos deles de verificar as condições de higiene do ambiente. Higiene não só aonde é feita as comidas, mas a higiene dos nossos dormitórios, higiene dos nossos banheiros. Isso fica por conta daqueles profissionais da área de saúde dentro das nossas unidades offshore. Além dos nossos profissionais de saúde que temos a bordo, inclusive entrando nesses profissionais de saúde, não sendo profissional de saúde, mas da equipe de socorrista, nós temos também a Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil, ela tem aí um serviço de busca e salvamento, que é o SAR da Marinha. Além da Marinha, que faz o serviço de busca e salvamento, eles também têm o serviço de evacuação aeromédico. Porém, as nossas unidades offshore geralmente têm uma empresa terceirizada que fica no aeroporto somente aguardando quando há uma emergência para ir para bordo. Nós temos então no aeroporto uma aeronave aeromédica, onde vai ter o médico, o enfermeiro, o piloto lá, responsável por fazer a remoção de um ferido de bordo ou de um doente de bordo para a terra e levar essa pessoa para o hospital. Também temos unidades próximas do local do acidente. Essas unidades próximas podem ser uma embarcação de apoio. São unidades capazes de oferecer apoio rápido em situações de emergência. Essas embarcações de apoio, então, não só apoiam a gente no nosso dia a dia de trabalho, como transporte e retirada de carga a bordo, também nas operações de apoio e operações de offload. Não, essas embarcações também podem apoiar a gente numa situação de emergência a bordo, sendo essas emergências diversas e também entrando nessas emergências diversas um acidente com uma pessoa qualquer a bordo. Vamos supor que nós temos aí, que não acontece, isso é uma suposição. Vamos supor que nós temos um ferido a bordo, onde esse ferido a bordo tem que ser removido para a terra para ir para um hospital. Porém, o socorro aeromédico não está disponível, não acontece isso, estamos numa suposição. O socorro aeromédico não está disponível. Essa vítima, então, ela pode ser colocada, então, numa embarcação de apoio, para que essa embarcação de apoio tome rumo em terra e, assim sendo, levar essa pessoa para o hospital. Sendo que, ao chegar em terra, vai ter uma ambulância já esperando para poder levar essa pessoa para o pronto atendimento. Mesma coisa com o helicóptero. O helicóptero, muitas das vezes, quando o hospital tem o heliponto, o helicóptero vai direto para o hospital. Mas se não tiver, esse helicóptero vai para o aeroporto já tem uma ambulância esperando para levar esse trabalhador acidentado. São essas situações que acontecem, que podem ser resolvidas dessa maneira. Temos também a base da empresa, onde nós temos na base da empresa o nosso plano de saúde. O nosso plano de saúde, assim sendo, vamos supor que nós temos um plano de saúde de uma determinada empresa. Então, essa empresa, quando há um acidentado a bordo, ela é imediatamente informada para que toda a assistência médica seja adequada no transcorrer de retirar e levar essa pessoa até o hospital especializado aí para essa vítima. A importância da higiene e da saúde pessoal a bordo. Nós já havíamos abordado esse assunto no módulo de SPR. Módulo de SPR, que é a responsabilidade social e convivência a bordo. Essa parte nós já havíamos falado sobre a higiene e saúde do pessoal a bordo, a rotina de higiene que nós devemos ter. Então, só para relembrar, sempre manter as roupas limpas, escovar os dentes e usar o fio dental, esfregar-se bem durante o banho, sempre quando for higienizar a mão, sempre lavar entre os dedos, principalmente aqui a palma da mão, dar uma esfregada boa na palma da mão. Então, essa higiene vai ser uma higiene mais adequada, lavar os cabelos, manter sempre o corpo sadio, de forma que o corpo sadio, mente sadia, nós temos aí um bom ambiente de trabalho também. E aí sim, as práticas mais adequadas. Sempre lavar as mãos antes de qualquer tipo de refeição.
Se nós formos nos alimentar de alguma fruta, e essa fruta é uma alimentação onde nós consumimos essa fruta com casca, sempre lavar bem esse alimento. Por exemplo, a maçã. Lave bem a maçã antes de consumir a maçã. E antes, não só de consumir, mas também antes de usar o banheiro ou após usar o banheiro, sempre é importante lavar e higienizar bem as mãos. Unhas sempre aparadas, unhas sempre bem cortadinhas, evitando assim que entre algum contaminante por debaixo delas. Usar antissépticos também, principalmente antisséptico onde eu tenho algum ferimento. Se eu tenho um arranhão ou um machucado qualquer, é importante sempre eu estar usando antisséptico em cima desse machucado, desse arranhão. Muitas das vezes nós vamos ter até que tamponar esse arranhão, esse machucado, para evitar o contágio por outras coisas. Lavar e secar áreas de contato, como virilha, axila, entre os dedos e orelhas. Principalmente, nós temos aí os casos de poder ter alguma micose. Micose dá muito entre os dedos das mãos, dentro dos pés. Pode acontecer entre as virilhas também, então esses locais devem estar sempre bem secos, debaixo das axilas, sempre secar bem, que assim evitando a umidade, com a não umidade não temos o risco de ter micoses nesses locais, ou outras doenças. Saúde física e mental. Durante a folga, faz-se necessária a manutenção do sono para descanso do corpo. Durante a jornada de trabalho, praticar esporte ou exercícios físicos, leitura, jogos para entretenimento e o convívio social para equilibrar a saúde física e mental. Então, como nós já havíamos falado, corpo são, mente sã. Então, não adianta eu estar me cuidando do corpo, mas também não cuidar da minha saúde mental. Então, eu procuro sempre dar o quê? Fazer alguma atividade extra, sem ser do trabalho. Procurar sempre se exercitar, procurar sempre se confraternizar com os companheiros, ter uma convivência adequada, conversar, fazer alguns jogos. Isso vai ser de fundamental importância para vocês a bordo, para o bom convívio e para a manutenção da saúde mental também. Lembrando que vocês vão estar 14 dias isolados do convívio social e familiar. Então, o convívio de vocês a bordo é de fundamental importância ter uma saúde mental muito boa. Rotina de limpeza do ambiente e controle de infecção. Lembrando que nós a bordo temos pessoas responsáveis por fazerem a limpeza dos nossos ambientes de convívio. Isso é, pessoas responsáveis por fazer a limpeza dos nossos camarotes, de refeitórios e outros ambientes mais a bordo. Mas nós, como boas pessoas e de consciência boa também, nós devemos sempre lembrar que nós também não vamos fazer as pessoas de escravas. Devemos sempre lembrar que essas pessoas estão a bordo para nos ajudar a manter o nosso ambiente limpo, mas nós mesmos vamos nos preocupar em manter os nossos ambientes sempre limpos e organizados. Infecção é a entrada de micro-organismos no organismo humano e a sua multiplicação causando uma resposta imunológica. Isso é quando há alguma coisa do nosso corpo, um vírus, uma bactéria, algum outro fator, o nosso sistema imunológico ele entra em resposta para combater. É possível evitar e controlar as infecções com hábitos, coleta seletiva, lavando alimentos antes do consumo, mantendo ambientes limpos e arejados, lavando as mãos quando necessário, não jogando os objetos no vaso sanitário e evitando entupimentos e filtragem e também fazendo a filtragem na água. Então é importante sempre lembrar que o ambiente limpo, nós vamos fazer o nosso ambiente limpo, mesmo sabendo que temos alguém que vai limpar esse ambiente. Isso é para que a gente tenha um melhor convívio no nosso ambiente, não seja ele somente camarote, mas o refeitório, e assim sendo, nosso convívio vai ser bem melhor a bordo. Chegamos ao fim do capítulo de introdução aos primeiros socorros. Vamos agora ao próximo capítulo, que vai falar sobre o nosso corpo humano.